Bem-vinda, Thaís. Bem-vinda ao Trincheiro Tópica. Vamos começar com tua apresentação, né? Conta pra gente quem é a Thaís, pra quem não te conhece. Tá, joia. Obrigada pelo convite, né? Então, bom, meu nome é Thaís, eu sou socióloga, né, de formação e professora de sociologia também. E a minha formação inicial foi jornalismo, né? Eu fiz na PUC, aí depois que eu me formei, eu já estava bem inclinada, assim, para a área das ciências humanas, fui cair, então, na graduação em Ciências Sociais, fiz o bacharelado e a licenciatura, depois fiz o mestrado também na PUC, e o doutorado também na PUC nas Ciências Sociais, que aí eu concluí em dezembro de 2021. Aí sou professora desde 2018 no SESI, né, na Educação de Jovens e Adultos, na modalidade EAD, professora de Sociologia, e casada, mãe da Olivia, mãe de gato, tudo isso. E no sentido da tua formação acadêmica, qual foi o teu foco da pesquisa? Tanto na comunicação quanto na sociologia foi o mesmo foco? Uhum. Então, a minha identificação com a área das ciências humanas surgiu no TCC, no jornalismo, né? Eu fui orientada, na verdade, já mais para o final do curso, tinha uma disciplina que tratava de recepção midiática, né? E aí eu gostei bastante da área. E aí a professora Ana Carolina Skosteg, que trabalhava e que era referência, né, na área, foi quem me orientou no TCC. Aí eu trabalhei com uma comunidade indígena. E aí, aquela experiência me aproximou de uma literatura mais antropológica, assim, né? E aí eu me interessou pelo tema. Depois disso, aí eu me formei, eu comecei as ciências sociais, aí eu estava no primeiro semestre e decidi fazer o mestrado na comunicação. E elaborei um projeto. Quando eu fui para a seleção, aí eu fui para a terceira etapa, né? Na FAMEX era um pouquinho diferente, fazia a prova de línguas, fazia a prova, né, teórica e depois ia para a entrevista. Aí na entrevista, então, que era a terceira fase, a professora Ana Carolina me disse, Thaís, teu trabalho está muito antropológico, não está na comunicação, não tem como te orientar esse trabalho, tu tem que, né, fazer ele na antropologia. E aí me chamou a atenção, assim, me despertou, talvez porque também eu já estava lá, então estava mais forte essas referências, né, das ciências sociais, e aí eu me voltei mais para as ciências sociais, eu disse, não, então agora eu vou me instrumentalizar mais nessa área, né? Não vou tentar fazer uma seleção de mestrado agora, porque eu estou no início da graduação, eu vou me apropriar melhor e depois, então, eu faço a pós-graduação. Acabou que eu optei por terminar a graduação primeiro, né? E não parar, porque eu tinha uma ideia de que talvez se eu entrasse no mestrado no meio da graduação, eu ficasse um pouco desestimulada com a graduação, e aí ia ficar um pouco fragilizada também a minha formação, né? Aí eu optei por lá. Então, aí eu trabalhei tinha uma base na antropologia também, né? Porque os estudos de recepção trabalham muito com etnografia, que é um método de pesquisa da antropologia. Então, teve isso. Aí, na graduação, em ciências sociais, aí eu fui pesquisar mulheres, né? E aí a organização política das mulheres do MST. Tinha uma relação, talvez de fundo, porque aí o projeto que eu elaborei para fazer o mestrado na comunicação era com mulheres indígenas. Então eu já tinha, né, eu queria continuar com os indígenas, mas já tinha um interesse por olhar um pouco as dinâmicas entre as mulheres, assim, né? Aí ao longo da graduação, enfim, coisas foram surgindo. Eu tenho uma origem no meio rural, então talvez o encontro com o MST se deu um pouco por isso, assim, né? E aí eu fui então me debruçar sobre a organização política das mulheres do MST na TCC. No mestrado eu aprofundei essa discussão, né, essa pesquisa, e aí no doutorado eu fui para o campo da agroecologia, que é algo que as mulheres me trouxeram. Né? Na minha tese tem uma dimensão, tem uma parte que eu falo sobre a relação mais direta das mulheres com a agroecologia, mas não é um trabalho aí sobre as mulheres. Mas quem me trouxe o tema, talvez, ou me despertou o interesse pelo tema, foram as mulheres do MST. E no doutorado, tu relaciona também a questão das mulheres com a agroecologia? Ou ela ainda Isso, está presente? está presente. Ele não é o objeto do trabalho, mas tem um subcapítulo, assim, né, em que fala dessa relação das mulheres com a agroecologia, né? As mulheres são fundamentais nesse processo, né, de trazer à tona o questionamento, né, do veneno, dessas questões, e dos danos, né, e da necessidade de se produzir de outra forma.
né, de produzir sem veneno, de produzir um alimento saudável, de alimentar, né, o campo, a cidade, enfim, todas essas questões. O que você fez... Não, peraí, deixa eu perguntar. Sobre a questão das mulheres no MST. Essa foi... Tem uma coisa muito diferente do jeito que elas se organizam com a nossa visão de mundo aqui de fora, eu que não conheço tanto essa organização do MST? Então, o que eu queria entender, porque assim, todas nas esferas, né, nas instâncias do MST, tem grupos de mulheres, organizações. Né? Eu queria entender um pouco como é que isso surgiu, que dinâmicas, né, que elas produziram, enfim, como é que se dava essas questões e esse tensionamento de homens e mulheres, né, dentro do movimento. As mulheres do MST, então, elas começam a se organizar dentro da primeira ocupação, né, que é a da Fazenda Noni, que é histórica, no Rio Grande do Sul, no norte do estado. Elas começam a se organizar para participar do movimento. Né? A gente está falando num contexto de anos 80, assim, e aí, então, as instâncias políticas, deliberativas do movimento que começa a nascer, elas eram centradas nos homens. E as mulheres estavam lá acampadas, as mulheres estavam conscientes do que elas, né, queriam, da luta que elas estavam engajadas, mas elas não tinham participação política direta. Então, elas se organizam, né, a primeira assembleia que elas montam, só de mulheres, tinham mais de 1.000 mulheres, né, para, então, elas traçarem uma estratégia para reivindicar essa participação mais direta no movimento. E elas conseguem, né? E aí, aos poucos, também, elas vão ocupando mais espaços, enfim. Hoje, a organização de mulheres, ela trata tanto de... ela discute o que são as pautas das mulheres, né? O que as mulheres querem para o movimento, porque hoje o MST está organizado de uma maneira bem diferente daquela época, né? Todas as instâncias do movimento têm homens e mulheres. É uma deliberação, né? Uma regra. Então, as direções e tal, sempre tem que ter pelo menos um homem e uma mulher, né? Às vezes tem alguns espaços que tem só mulheres também, né? Mas sempre tem que ter essa representatividade. Mas os grupos de mulheres, então, hoje eles se organizam muito mais para deliberar as pautas que são específicas, muito voltada para a organização das mulheres no 8 de março. Todo 8 de março, as mulheres campesinas, de modo geral, fazem uma mobilização, né, chamam a atenção para alguma questão. Nos últimos anos, sempre vem sendo, né, o antiveneno na alimentação, mas também a violência contra a mulher, enfim, tem surgido na pauta nos últimos anos, mais recentes. Então, elas trabalham o ano inteiro, né, nessas discussões nas diferentes instâncias dos assentamentos, para as organizações, né, regionais, estadual e para nacional do movimento, as pautas específicas, mas também voltada para essa organização do 8 de março e também hoje como tem algo que também está sempre posto, que é assim, o movimento, nem todo assentamento tem ligação com o MST, né? E alguns assentamentos eles começam porque há uma pressão do movimento, com ocupações, enfim. No entanto, o INCRA tem uma listagem, né, de famílias que estão na espera, né, de lotes da reforma agrária. Isso significa que nem todas as pessoas, então, que são assentadas numa determinada região, né, elas têm relação com a MST. E alguns assentamentos têm essa, como muitas pessoas são, acaba que o MST contribui com a organização, né, com a questão de ensinar também questões ligadas ao trabalho cooperado, né, à parceria na produção. As pessoas não têm recursos para ter uma máquina própria, então, né, se comprar essas coisas coletivamente, enfim, o MST dá todo esse amparo, né, esse apoio. E as mulheres também se organizam no sentido de trazer as mulheres, então, para essas discussões, né, para as oficinas, enfim. E aí o que elas me disseram na época é que sempre, então, essas reuniões, elas trazem questões mais políticas, de conjuntura, de análise, de questionamento sobre o lugar da mulher na sociedade e tal, e também oficinas práticas, assim, né, coisas de aprendizados, assim, ligada a algo que possa gerar renda, né, também
Em função, fazer sabão, fazer coisas que, né, enfim, que vão agregar na vida da pessoa e que também podem, né, ter algum objetivo mais profissional, digamos assim. Mas sempre casa as duas coisas, né? Uhum. A questão de isso que tu tá trazendo delas discutirem pautas sociais, políticas, uh, eu fico pensando na questão da gente vive hoje com as telas e sons e tudo uma distração pra gente não ter tempo pra pensar em coisas políticas, ou às vezes assim a gente tá tão cansado que a gente quer desligar e não quer refletir sobre o Uhum. negócio, sabe? Como é que a gente pode aprender com isso? Porque assim, a gente vive num mundo tão individualista e no caso delas se uniram pra pensar e refletir sobre as coisas, sabe? Como é que a gente pode fazer isso no dia a dia, assim? Tem alguma dica pra nos dar? Pois é, eu acho que a questão aí entra talvez um pouco no tema da minha tese, assim, né? A minha tese, eu trabalho, então, como eu chamo de agricultura do cuidado, né? Que é uma síntese, então, dessas outras formas de produzir, tanto agroecológica como produção de orgânicos. E eu trato essas formas de agricultura como uma outra forma de vida. Eu me baseio numa filósofa alemã que ela vai falar que o capitalismo não é só uma forma da sociedade se organizar para a produção, né? Ela não é só um sistema econômico, ela é uma forma de vida. Que aí desemboca um pouco no que tu está falando em relação ao individualismo e tal. A gente é socializado dentro de valores e a sociedade vai se organizando em torno de pilares que são neoliberais. Né? Então, o neoliberalismo, aí agora como um aprofundamento do capitalismo, ele é uma forma de vida. Ele organiza as nossas relações sociais, mais do que só a nossa forma de organizar a economia. E aí, então, essa coisa muito voltada, né, para o indivíduo, para eu consigo me superar, é tudo voltado para mim, né? Eu que me esforço, eu que consigo, o mérito é meu, né? O esvaziamento da política que a gente vê hoje tem um pouco a ver com isso, né? As pessoas às vezes têm dificuldade de reconhecer o papel da política pública na sua vida, porque no fim das contas eu venci, né? Mas eu tive todo um suporte que foi a sociedade que me concedeu através de política pública, ou não me concedeu quando eu não consegui. Né? E eu não sou um fracassado necessariamente se eu não tive acesso a uma boa educação, se eu não tive acesso a oportunidades, a sociedade me privou delas, né? Não é um fracasso individual, mas é tomado um pouco como isso. E essas formas de agricultura, elas são também, né, a tese que eu defendo é que elas também são uma forma de vida, porque elas estão organizadas a partir de outros pilares. Elas não só são uma forma de produzir alimentos, elas são uma forma desses grupos de se organizarem, a forma como encaram a vida, né, que está ligada, para mim, daí, muito ao cuidado. Né? E aí ao cuidado com a natureza, ao cuidado consigo mesmo, ao cuidado com o outro, né? Esse lugar do outro no projeto de vida de cada um, que é fundamental, né? Porque esse entendimento e aí o papel da política nesse todo aí, né? E que no MST se pratica bastante e em grupos de agricultura de certificação cooperada, enfim, né? Nos grupos que se organizam de agricultura ecológica e orgânica, está muito forte, é o entendimento de que eu não realizo nada sozinho. Né? As coisas são conquistas coletivas ou são perdas coletivas. Né? A gente precisa do outro para realizar. Aí a gente trazendo de novo para a pauta das mulheres, né? Uma mulher sozinha que conquista alguma coisa, aquilo não tem um significado se ele não for expandido, né? Porque aí o Bourdieu fala de uma expressão que diz assim, às vezes a exceção só comprova a regra. Né? Por exemplo, como uma pessoa, mas tem uma pessoa negra que é presidente de uma grande empresa. Não, tu viu? Ele se esforçou, não precisa de pensar políticas específicas para a população negra, porque tem um negro que conseguiu. Sim, mas tem um. Ele é uma exceção que comprova a regra, que comprova exatamente que a maioria não vai conseguir, porque aí há questões históricas por trás. E a questão das mulheres também. Se a gente tiver uma mulher presidente de algum país no mundo inteiro, não é
na perspectiva neoliberal, a gente pode assumir que desviou, qualquer uma consegue porque ela conseguiu e é só cada uma se esforçar. Mas a gente sabe que na verdade isso não existe essa relação. Essa exceção só comprova a regra, comprova que né, o poder político está controlado e dominado e excluído das mulheres e controlado pelos homens, né? Então, e aí tu diz, o que a gente pode aprender? Pode aprender que as questões, elas são conquistas coletivas, né? E que todas as coisas que a gente acredita e que a gente quer se engajar e quer transformar, a gente tem ações que a gente pode fazer, que são individuais, né? No campo, por exemplo, da alimentação, né? Onde a gente compra, que empresas que a gente incentiva, né? Ou que empresas a gente boicota, e isso é relevante. A minha forma de agir em relação a preconceitos, a discriminações, isso tudo é muito importante, mas ela e deve ocorrer, né? A minha separação do lixo em casa, ela é importante. Agora, se eu separo o lixo em casa e esse lixo vai para o aterro sanitário junto, né? Talvez não seja tão relevante assim. Agora, existe movimentos, por exemplo, de catadores que estão organizados politicamente, né? Para que se desenvolva políticas públicas, para então incentivar o trabalho deles, para que o trabalho deles seja valorizado socialmente, seja reconhecido financeiramente, né? Então, o conectar as coisas, eu acho que é o fundamental, né? A nossa ação individual, ela é importante, ela não deve deixar de agir, né? Não, a gente nunca pode pensar que eu fazendo isso não vai ter nenhum impacto, então nem vou fazer. Não, né? Adotar essas atitudes que são positivas e que têm um fundamento ético. No entanto, elas têm que ser conectadas com alguma coisa que é maior, né? Que é com uma política pública, que é com um movimento social que está reivindicando. Obviamente, a gente não vai se engajar em todas as coisas, até porque, né, o protagonismo das lutas são das pessoas que, de fato, né, estão afetadas por aquilo. No entanto, a gente tem que, né, entender e fortalecer essas lutas, assim, né, o reconhecimento de quem está articulado politicamente, assim. Isso eu acho que é importante, assim, né, o não perder de vista que o individual sempre tem que estar conectado com um coletivo, né, com algo maior do que só a gente, e que esse coletivo vai envolver debate político, vai envolver contraditório, né, não é todo mundo pensa igual, e isso vai fazendo a gente ter soluções para os problemas, né, e avançar enquanto resolução das questões fundamentais aí, né, da nossa sociedade. Uhum. A pauta de cuidado, ela é muito desvalorizada na nossa sociedade, né? E eu vejo assim, tanto pela questão de pessoas que cuidam de outras pessoas, como mães, como pessoas mais velhas, né? Tipo, sei lá, a gente tem que cuidar das nossas pessoas mais velhas. E tanto quanto o que a gente come, quanto até eu tava lembrando sobre a presidente da Nova Zelândia que pediu renúncia pra cuidar da filha, né? As pessoas ficaram chocadas. Como assim? Vai renunciar a ser presidente? Mas faz sentido, né? Ela tá em alinhamento com o que ela pensa, né? Com o que ela luta. E a gente... essa importância, ela é fundamental, mas é uma luta que a gente vai construir, né? E a velocidade dessa luta, ela não é a mesma, por exemplo, da tecnologia. Então a gente fica em defasagem, né, com essa luta e ao mesmo tempo com os meios que a gente tem no mundo, assim, pra enfim, interagir e dialogar. A questão do cuidado é algo de sempre, né? Na verdade, a sociedade vai se transformando, mas algumas coisas, elas né, sempre existiram e permanece. Uma questão fundamental é o cuidado, né? Tu fala algo bem importante, que é a desvalorização. Tem várias interpretações, né, em relação, mas uma bem marcante é em relação à associação do cuidado com as mulheres, né? Há uma desvalorização de um trabalho que é predominantemente feminino, então isso é uma questão. E a outra questão também importante é na própria dinâmica do capitalismo, assim, né? Que é o trabalho reprodutivo e o trabalho produtivo. Então, a sociedade valoriza só o trabalho produtivo. No entanto, o trabalho produtivo só existe porque existe o trabalho reprodutivo.
né? Eu costumava dizer para os alunos em sala de aula, aí eu disse, vocês só estão aqui na sala de aula, né, se preparando para serem trabalhadores. Eu dava aula, né, para curso técnico, então eles também, além do ensino médio, já iam sair profissionais, né, ao concluírem. Vocês só estão aqui porque alguém lavou a roupa de vocês, né, ou vocês mesmos, ou alguém lavou a roupa, arrumou a cama, fez comida, limpou a casa, né, foi ao supermercado, uma série de tarefas, alimentou vocês quando eram crianças, né, teve todo esse cuidado, mas enfim, tem uma série de tarefas que são feitas e que são fundamentais e sem as quais ninguém conseguiria fazer nenhuma outra coisa. E essas tarefas, elas são absolutamente desvalorizadas, né? Tem a questão da dinâmica do capitalismo, então só valoriza o que produz renda, o que produz lucro, e por outro lado, tem uma questão de gênero, né? É um trabalho fundamentalmente associado às mulheres. Daí tem duas coisas bem interessantes, assim. Tem uma autora que chama Susan Okin, ela é uma liberal e tal, e aí ela defende que a única forma, ela fala, enfim, sobre como essas relações, elas vão aprisionando as mulheres, né? A dinâmica, ela diz, tanto da expectativa, muito ligada ao casamento, tanto da expectativa do casar, isso, né, ela tá falando em outro momento, né, hoje isso já superou um pouco, assim, né, essa compulsoriedade do casamento para as mulheres serem felizes, mas aí no momento que ela tá escrevendo, ela diz, tanto a expectativa, será que eu vou casar, será que eu vou conseguir casar, aí depois se casa, né, a tarefa doméstica, o trabalho, e se separa também, porque aí a mulher divorciada, né, tinha todo um impacto também que vulnerabilizava as mulheres, mas aí a Okin encaminha como uma das soluções em relação ao trabalho reprodutivo, ela diz assim, o salário de quem trabalha fora deveria ser pago pela empresa dividido por quem trabalha em casa. Então, se o salário, sei lá, é de R$2.000, de um homem, né, por exemplo, que trabalha numa empresa, esse salário deveria ele receber 1.000 e a mulher dele, que está em casa fazendo todas as tarefas e cuidando, receberia na conta dela R$1.000. A grosso modo seria isso, né? No sentido de valorização, porque esse sujeito só está na rua trabalhando porque ela está em casa fazendo todas as outras coisas e cuidando dos filhos, né? Mas ela diz, olha, poderia ser o contrário, se o homem opta por ficar em casa, também, né, o salário da mulher seria dividido, casais aí, né, do mesmo sexo, enfim. Mas a questão dela era, o trabalho reprodutivo deve ser remunerado também, né? E aí desculpa só te interromper. Não, tranquilo. Mas aí tem uma outra coisa também interessante, que é o olhar para o cuidado de uma outra maneira, né? Também ligado aí à socialização, que se atribui às mulheres, porque se associa também que as mulheres são naturalmente, né, mais cuidadosas, mais atenciosas, o que também é muito problemático do ponto de vista de uma análise feminista, mas também é equivocado de um ponto de vista até biológico, assim, né? Aí o Heidegger, que é um filósofo, mas o Heidegger vai dizer que o cuidado é constitutivo do ser humano. O ser humano não existe, né? Ele não sobrevive, ele não existe em sociedade sem cuidado, sem que alguém o cuide, e isso também, né, o ser humano vai reproduzindo isso desde muito pequeno, né, no cuidado, seja até com seus brinquedos, suas coisas, com quem ele cuida, enfim. E aí o problema estaria, então, numa outra análise, não é que as mulheres são socializadas para o cuidado. Os homens são socializados para não serem cuidadosos, né? E aí a questão é, o ser humano é cuidado, né? Ele é fruto de cuidado e ele cuida como constitutivo do ser. Só que a sociedade ensina os meninos que eles não devem, né? Que eles devem ser competitivos, que eles serem combativos, que ele não pode chorar, que ele tem que, né, eliminar o adversário, digamos assim, né? O amigo caiu, deixa o amigo caído e segue correndo para tu chegar primeiro, né? E aí todo esse processo, então, aliena os homens do cuidado, e não que as mulheres que são ensinadas para o cuidado, os homens que são desensinados, digamos assim, né, para o cuidado. Eu já vi vários livros questionando isso, né, de como criar crianças feministas ou meninos mais afetuosos, enfim, sem essas características do fortes, assim, da masculinidade tóxica, vamos assim dizer, mas eu fiquei me perguntando de outras formas de sociedade, que essa
questão de ter alguém sempre cuidando e a gente não valorizar esse cuidado que nos deram quando criança, ou o cuidado da nossa casa, isso não tem a ver com a nossa forma de Estado, como a gente se criou, com a questão de Casa Grande Senzala, com a questão da escravidão. Tu tem algum estudo no sentido de até indígenas, né, que eu acho que é muito plural, muito rico os estudos sociológicos deles, de valorização mais igualitária do cuidado, né? Pois é, eu não tenho, assim, de referência mais direta. Agora, até de repente, Ou outras pensando, sociedades, porque o mundo é depois tão surge. plural, a gente está tão padronizado, pensando Aham, numa coisa só, né? sim. E certamente existem, né, outras questões. O que está muito posto, assim, pelo menos em alguns estudos que levam em consideração essas organizações mais tribais, digamos assim, né? É um termo também não mais tão usual. Mas, assim, que as pessoas vivem de forma mais comunitária, é o entendimento, né, de que a criança é de todo mundo, né? Existe até um provérbio africano bem conhecido, né, de que precisa de uma aldeia para criar uma criança. É um pouco esse sentido, assim, né, de que a responsabilidade não é daquela família que tem aquela criança, mas é do coletivo, porque a criança é de todo mundo, né, no sentido de é um membro, é alguém dos nossos, né? Então a gente, todo mundo é responsável pelo cuidado, pela atenção, assim, né? E aí cada organização social vai distribuir essas tarefas, né, de uma maneira, assim, a responsabilidade de quem ensina o quê, né, e aí todo mundo tem a responsabilidade educativa, né, pedagógica do grupo, mas cada um acaba sendo responsável por uma parte, cada um no sentido de cada, né, as mulheres, homens, enfim, às vezes também essas fronteiras são mais borradas até de vínculos, de laços familiares, assim, né? Tem comunidades, por exemplo, aborígenes, né? Na literatura antropológica, parece que a figura masculina central para a criança é o tio materno, não é o pai, né? Porque aí também há uma questão mais também indefinida, né? Não tem essa noção de família monogâmica que a gente tem. Então, o pai, a gente não tem tanta referência de quem que é esse pai, talvez. Mas o tio materno, sim, porque a mãe, né, é a pessoa que sabe quem é esse vínculo E genético, né? ele tá Então, ali o que é um tio tio materno materno, né? é o mais importante, né? A figura masculina mais importante daquela criança, porque é quem tu sabe que tem um laço consanguíneo verdadeiro, assim, né? Mas, enfim, aí vai se organizar, né, de diferentes maneiras, assim, né? Agora, a questão do cuidado, ela vai permear, vai ser tratada de formas distintas, assim, né? De qual é esse papel do cuidado e o que é o cuidado, né, naquela determinada sociedade, naquele determinado arranjo social, digamos assim. Né? No MST e até na tribo indígena que tu fez o teu trabalho, tem alguma coisa que tu te encantou, assim, do jeito que eles lidavam com o mundo, com a vivência, ou essa forma de, né, de lidar com esse outro modo de viver a vida? Eu pelo menos assim, em relação aos indígenas, eu estudei, então, né, fiz observação com crianças em escola. E aí, como é que elas. Porque eu trabalhei com elas uma minissérie que era A Muralha, já é bem antiga, né? E ela Sim. mostrava um pouco o processo de catequização indígena, né? No Brasil. E aí eu trabalhei com eles, então, algumas partes desse seriado, dessa minissérie, na verdade. E aí problematizei com eles algumas questões, enfim, como é que eles abordavam questões culturais, a minissérie, né? Como é que eles também que eles queriam, como é que eles se sentiam em relação à representação mediática da cultura deles e o que eles gostariam que aparecesse, né? Que tivesse disponível na TV, enfim, na época a gente está falando de 2001. Então, assim, né, a gente não está falando de redes sociais ainda e tal, né? É um outro Sim, momento. A sim. TV com Início um do lugar muito YouTube, central nas talvez. Talvez nem famílias. existia YouTube ainda. Ah, não, não, com certeza não. E aí, então, né, era um outro recorte, assim.
Mas para mim me chamava muito a atenção, era muito interessante observar e aprender essas dinâmicas ligadas à escola, né? Hoje eu sou professora, na época não tinha essa pretensão, assim, mas olhando para trás, porque era uma escola indígena, então, né? Dentro da comunidade deles, e aí com um processo, então, deles, a escola ainda se instituindo lá, e esse processo de colocar uma forma de escolarização que é nossa, né, que é ocidental, branca, né, na sua Constituição, dentro de uma comunidade indígena, tentando, então, não se sobrepor à forma como eles se relacionam com o aprender, né, que é passado de geração em geração, mas entendendo que é fundamental também esse letramento, né, para que eles possam também se apropriar do que a gente produz, né, fora o não indígena produz em termos de conhecimento universitário, né, de saberes, então para instrumentalizar para que indígenas possam recorrer, né, acessem esse seu direito de cidadania, que é acessar o mundo ao entorno, né, a saúde, a educação e tudo mais, que entenderem ser pertinente para si. E aí, então, esse processo para mim era muito interessante, assim, de entender. A professora de história que me chamou muito atenção na época, né? Ela me disse assim, Thaís, a primeira coisa que eu precisei fazer para começar a trabalhar com eles é ensinar para eles como é que a gente representa a nossa história, como é que a gente relata a nossa história, porque para eles é completamente diferente. Essa questão tão antiga, assim, a gente vai falar, no Brasil em 1500, eles não têm essa referência de tanto tempo, porque a história é oral, né? Então, o que é relevante, né, que os mais velhos entendem ser relevante de ensinar os mais novos, eles vão ensinando. E esse saber, ele é muito dinâmico, né? Ele é vivo, ele vai se perdendo coisas no caminho, outras coisas vão sendo, né, acrescentadas, e ele vai sendo constantemente atualizado, assim. Então, essa referência de centenas de anos atrás, ela se perde um pouco. Provavelmente tem coisas que se contam que são de centenas de anos, mas assim, esse marcador de tempo, como a gente tem, não está posto. E isso, para mim, foi um aprendizado muito grande, assim, porque a gente esquece. Em dado momento eu tinha 21 anos na época, então nem tinha noção, assim, mas do quanto a gente tem que também desnaturalizar a nossa sociedade, a forma como a gente se organiza, né? São questões que a gente, o ser humano definiu para si como se organizar, como contar sua história, pode fazer de outra maneira, né? E eu acho que essa é uma questão também, algo que se põe à nossa sociedade dessas outras experiências, né? Que nada é definitivo em termos de sociedade, né? A gente produziu dessa maneira e a gente se organiza socialmente, a nossa economia, as nossas relações dessa maneira, mas a gente pode fazer diferente, né? São produções, são criações humanas, logo podem ser recriadas, podem ser transformadas, se assim a gente quiser, né? Enfim. E qual é a tua idealização de futuro, assim, pensando nessas novas formas de a gente socializar? Pois é, eu tenho, assim, muita identificação com essas perspectivas ligadas ao ecossocialismo, digamos assim, que vai entender que uma transformação da sociedade não é uma questão da gente escolher, né? Eu acabava de falar em escolha, mas é uma questão de escolha, sim, mas assim, frente a problemas que a gente não vai ter mais volta, né? Não vai ser possível. A Marina Silva fez um discurso, não me lembro se era no discurso de posse, como ministra, que ela dizia algo assim, que a sustentabilidade não vai ser uma escolha. Uhum. As pessoas vão nascer já sustentáveis, no sentido de a necessidade de se adotar outra atitude frente ao mundo, frente ao outro e frente ao meio ambiente, especialmente, ela não vai ser uma questão de escolha, vai ser uma questão de sobrevivência, né? A gente vai precisar organizar a nossa sociedade, a nossa vida, a nossa relação com os recursos de outra maneira, porque senão a gente não sobrevive. E eu acredito muito, muito nisso, assim, de que é real e que essas experiências que são mais ligadas, né, que aí eu trato como ligadas ao cuidado, mas de uma outra forma de agricultura, de produzir alimento, de nos conectar com né, mesmo com toda... Porque essas formas
de produção, elas não estão negando, elas não querem voltar para o passado. Elas não estão negando tecnologia, elas não estão negando redes, nada disso. Elas só estão se conectando com algo que é fundamental para o ser humano biológico, assim, que é se alimentar, né, direito, que é comer, que é cuidar da onde vive, né? Eu não posso jogar veneno, é inconcebível tu tá envenenando o solo e da onde tu vai extrair tua água, da onde tu vai extrair teu alimento e que é do lado da tua casa e que tu vai respirar, que os teus filhos vão respirar, né? A agroecologia traz isso muito também forte, o cuidado com os seus descendentes, né? Então, e as mulheres traziam isso muito forte. Eu não posso dar um alimento para alguém que eu não vou dar para o meu filho. O passar também a questão da produção do alimento de geração em geração, né? Como cultura também é fundamental. E se eu enveneno o meu solo, eu não levo meu filho pequeno para a lavoura, porque eu não vou expor meu filho na horta que está com solo envenenado, né? Então, essas questões que são fundamentais, que são éticas, né? Elas estão muito postas nessa forma de vida e elas são são espelhos para a gente construir uma outra sociedade, porque elas também experienciam vivências democráticas, que para mim são muito importantes, né? De uma democracia mais direta, das pessoas de fato participarem da construção, né? Do que elas entendem ser bom, do que elas querem como regras, do que elas querem como princípios éticos, assim, né? Essa construção coletiva é fundamental e esses grupos trazem isso, né? Como forma de, como visão de mundo, mas também como necessidade, assim, né? Da gente partilhar. Então a gente precisa ouvir o outro, precisa conhecer o outro, né? Isso é muito, muito importante, assim. E aí, né? Voltando para a tua questão, eu vislumbro isso, assim, de que a gente possa aprofundar, né? As nossas ferramentas democráticas a partir da necessidade de se viver com mais saúde, né? Saúde nas relações, saúde do corpo mesmo, né? E da alma, porque as redes sociais, elas não são um problema em si, as redes, né? A tecnologia, enfim, essas de comunicação, elas não são um problema em si, mas elas estão engendrando muitos problemas de ordem psíquica, né? E isso a gente não pode negligenciar. A quantidade de pessoas jovens na casa dos 20 anos aí que eu conheço conversando, tomando medicamentos psiquiátricos, anti-ansiolíticos, é muito grande. Já virou uma coisa meio banal, assim, as pessoas dizem, não, daí tem que comprar os remedinhos, como se estivesse comprando, assim, uma aspirina, né, que era quando eu era jovem e as pessoas, né, o remédio mais simplesinho era, assim, um remedinho para dor, e não algo assim, tarja preta, né, e isso a sociedade está gerando pessoas frustradas, ansiosas, angustiadas, e isso a gente tem que, como sociedade, resolver também, porque, né, se a gente está criando esse problema e a gente vai ter que resolver ele. Eu acho que uma outra forma de lidar com a vida, de lidar com o trabalho, de lidar com as relações com o outro, quem é esse outro, né, como é que eu vejo as outras pessoas, ela é bem importante, assim, né. E eu tenho uma amiga que fala que a gente se reencontra no olhar do outro, nessa troca, sabe? A gente se reconecta. E eu acho que olhar sociedades e conhecer sociedades diversas e pessoas diversas, né? É muito importante porque a gente sai do nosso centramento tanto no nosso eu quanto no nosso modo de pensar padrão, né? E é tão bonito ouvir tu falando assim sobre todas essas coisas das mulheres do MST, dos indígenas, porque é isso, sabe? A gente tem que ter contato com essas outras coisas. Eu concordo totalmente, assim, né? Eu acho que a gente aprende e isso, né? Nos tira, como diz a tua amiga, nos tira exatamente desse nosso lugar, assim, de que parece que as coisas são assim, né? Tão postas assim, e a gente só, né? Tenta se enquadrar nelas, mas pensar que dá para fazer diferente, né? Que dá para ser diferente e socialmente a gente consegue. Se tem pessoas que têm maior ou menor demanda disso, no sentido de que eu quero fazer muito alguma coisa, né? Então, quem quer fazer muito alguma coisa tem que já em movimentos, né? Buscar fóruns de discussão, enfim, espaços onde tu consiga acomodar essa tua coisa para transformar em impulso, assim, né? Para fazer alguma coisa. Tem pessoas que aí tem outro perfil, mas assim, podem
aí recorrer à sua mudança mais privada, assim, né? E tu falava antes citou o livrinho da Chimamanda, né, do como criar crianças feministas. As crianças nos ensinam muito em relação a isso, assim, né? A gente vai observando e tu vai entendendo também o teu papel social, né, de produzir uma outra sociedade a partir do olhar sobre a criança. O que a criança está vivenciando, apreendendo, das coisas mais simples, assim. A gente via videozinhos, às vezes aparecia, tem um que viralizou uma vez, que é 2 meninos, um menino branco e um menino negro, de, sei lá, uns 3, 4 anos, e um raspou a cabeça e o outro pediu para raspar a cabeça também, para a professora confundir eles, que aí a professora não ia saber quem era quem. E essa notícia viralizou, assim, porque eles não reconheciam uma diferença em relação à cor. E a gente observa isso, por exemplo, em casa com a Olivia. Se tu não racializa os corpos, a criança ela não percebe diferença. Ela nunca se refere a alguém mencionando, por exemplo, a cor da pele. Por exemplo, qual pessoa? É aquela, e menciona a cor da pele, por exemplo, branca ou negra. Não, ela não tem ainda isso. E se a gente não falar, né? E que aí essa é a questão também, o papel da família. Tu vai fazendo essas diferenciações, né? As famílias em geral, se tu não fala, ela vai aprender um dia, mas sabe-se lá como. E quando, e aí vai aprender de que forma? De que é uma característica, um tem uma cor mais assim, outro tem outra cor, e não racializar o corpo, né? Isso a gente vai aprendendo. Em relação a gênero, isso aparece mais cedo, assim, meninos e meninas, né? Eu não sei bem o que ela entende por meninos e meninas, assim, mas ela não associa cores, não associa brinquedos de menino e menina, isso não, mas poderia já associar, porque ela já sabe diferenciar menino e menina, mas isso é só um marcador, né? Poderia não ser, né? Mas essas coisas que são tão miúdas, mas elas vão nos ensinando também de que esses marcadores, essas diferenciações, somos nós que ensinamos. Então, a gente pode ensinar diferente, né? Ou algumas coisas pode simplesmente passar batido e a criança não vai assimilar, não vai começar a hierarquizar as pessoas, né? A questão de gordofobia também, né? As crianças desde pequenas já são, né? Fulano que é gordinho, vai lá com um amigo gordinho, não sei. E aquilo já vai ficando aquele marcador. E a gente pode não criar isso, né? Isso, a criança nos mostra muito como a nossa sociedade produziu coisas e que a gente pode produzir diferente, assim, né? Uhum. Tu teria alguma série, livros ou filmes para indicar sobre o tema, assim, para pensar sobre o futuro, ou que tu goste muito? Essa eu vou ficar te devendo. Assim, em relação. Bom, eu recomendo fortemente os 2 filmes da Terra. Primeiro chama Sonho de Rose, e depois o outro chama Terra para Rose, 10 anos depois. Esse primeiro, O Sonho de Rose, ele é um documentário sobre a ocupação da Fazenda Noni, essa que eu mencionei para ti lá no início. E aí foca muito tem como personagem assim, principal a Rose, que é uma mulher muito importante, aparece nos meus trabalhos, porque ela depois acabou sendo uma referência assim também, né? Segue sendo hoje bastante mística assim, né? Dentro da organização das mulheres do MST. E o Rose 10 anos, o Terra para Rose 10 anos depois, a mesma documentarista volta 10 anos depois para olhar então essas famílias que foram assentadas. Então o primeiro fala muito do processo da luta pela reforma agrária, dos problemas que estavam postos, né? Da reivindicação, então, naquele primeiro momento, né? Desse movimento que surgia, também da violência policial e de como é que a sociedade começava a trabalhar aquilo. Depois, o outro já mostra as pessoas assentadas, né? Grande parte delas. E aí fala bastante do trabalho cooperado, dessas dificuldades também que enfrentam, também dos ganhos, de como é que as famílias se organizaram e tal. É muito legal os dois, e são documentários, né? O outro, aí como dentro da temática do MST, né? Tem um livro que é de uma jornalista que era professora da URGS, acho que já se aposentou, que é a Krista Berger, né? Que é o Campus em Confronto, da Terra ao Texto.
A Krista fez, então, um estudo etnográfico. Não era etnográfico. Eu acho que não tinha essa dimensão. Era só de análise dos jornais, de como que, então, nos anos 90, assim, que os anos 90 foram muito fortes em relação a vamos dizer assim, ao apelo midiático contra o MST, né? As pessoas até hoje, algumas têm medo, falam MST, as pessoas ficam muito assustadas e tal, não sei o que, na campanha política eleitoral tentou trazer isso e tal, esse medo de novo, que foi muito construído nos anos 90. E a Krista mostra muito esse processo de construção, que eram as manchetes aqui no Rio Grande do Sul, especialmente na Zero Hora, as manchetes sensacionalistas e de invasão e a terra, enfim, muito, muito forte, assim. E ela vai mostrando como é que esse processo vai se construindo, que aí hoje, né, o MST já conseguiu muito, assim, né, desfazer isso, e muito pela atitude, né, do movimento em relação ao papel do movimento, o papel social que o movimento ocupou, especialmente na pandemia também, em várias ações, de mostrar, né, de que a solidariedade, né, o vínculo, a responsabilidade e o cuidado com o resto das pessoas, que não só pessoas do movimento ou do meio rural. E são indicações bem legais, assim, no campo da terra, né, do MST, aparecem questões de mulheres também, mas não fundamentalmente. Em relação à agroecologia, tem aí só mais literatura acadêmica, assim, né? Mas que vai falando desse papel das mulheres, assim, né? Dos processos de inserção e da centralidade das mulheres em pensar uma nova sociedade, né? Porque há uma questão ética ligada às mulheres, que é a construção de uma outra sociedade, porque uma das mulheres do MST me dizia: a gente produz a vida, então é nossa responsabilidade zelar por ela. É uma fala dela, e eu acho que a sociedade produziu, né, uma hierarquia entre homens e mulheres, uma assimetria, só que, do ponto de vista de uma outra sociedade, o lugar que as mulheres ocupam nessa assimetria, ele é muito mais potente do que o lugar masculino, né? O lugar masculino é o lugar da reprodução, da conservação, e o lugar das mulheres é o lugar do novo. É o lugar de produzir uma outra sociabilidade, uma outra forma de se relacionar. Então, a maternidade também, que é algo que se toma como uma prisão das mulheres, né? Então, as mulheres ficam confinadas nesse lugar que as obriga a reproduzir a vida e aí ao cuidado, não sei o quê. Mas esse lugar põe as mulheres num ponto mais privilegiado para olhar o novo, né? Para vislumbrar uma outra sociedade, porque tu quer, né, construir algo novo para quem tu está deixando, assim, né? E não que os homens não tenham responsabilidade sobre seus filhos, né? Mas aí do ponto de vista ético de como é que a sociedade constrói homens, né? Produz homens e mulheres, e nessa relação com as novas gerações, assim, né? Então as mulheres estão nesse lugar de mais potência para pensar o novo, para construir uma sociedade nova no seu vínculo com seus filhos, né? E com o cuidado dos eu sei que pequenos. tu adora a Isabel Allende. Eu tô lendo Casa dos Espíritos e eu acho que romances são uma das preciosidades pra gente entrar num novo mundo e na nova forma de pensar o mundo, né? Ainda mais nós sendo mulheres e lendo homens, e homens sendo homens lendo mulheres, né? Tu sabe que obrigada por ter lembrado. Da Allende, eu quero indicar duas obras, então, que dialogam muito com o que a gente está falando. Na verdade, qualquer obra, né, vale a menção, mas duas em especial. A Ilha Sob o Mar, a Allende tem essa característica, né? Na Casa dos Espíritos fica bem evidente, eu acho que, né, que é onde ela já começa a explorar e escolhe talvez esse como seu estilo, que é uma literatura historiográfica também, né? Ela faz todo um estudo histórico e constrói seu romance trazendo coisas de fato que ocorreram. A Ilha Sob o Mar, a Allende explora, então, a Revolução Haitiana. E aí, ali, então, é um livro, assim, eu não tenho nem como descrever, assim, mas é absolutamente lindo, né? E retrata, tem como foco, então, uma mulher escravizada
que tem exatamente esse lugar do cuidado, e ela, em algum momento, se é colocada exatamente nesse lugar, assim, do vínculo com os seus e da injustiça, então ela, né, de se rebelar junto com os seus, mas ao mesmo tempo ela era responsável pela criação, pelo cuidado de um menino branco, né, dos senhores. E ela cria um vínculo absolutamente afetivo, materno com essa criança. E esse lugar dela dúbio, assim, ele nos faz muito pensar também sobre isso, né? Sobre exatamente esse lugar ético, assim, né? Da mulher de se rebelar contra a injustiça, mas do cuidar dos seus, assim. E fala muito de liberdade, né? E ela um elemento que aparece várias vezes no livro é ela dizendo, né? Que o pai ou a mãe dizia para ela: dança, porque enquanto a gente dança, a gente é livre. Né? Então a liberdade é o mote do livro, assim, é maravilhoso. E o outro que eu quero indicar é o Inês da Minha Alma, que aí fala do processo então de colonização do Chile, né? Os espanhóis então chegaram primeiro ao Peru e aí eles tinham uma ânsia, enfim, né? Acreditavam que, em cruzando o deserto, eles encontrariam também terras e prosperidade, enfim. E aí, então, fala desse processo, dessa travessia, e aí na relação com os indígenas daí, né? É muito bacana também, assim, o livro, muito potente. As personagens principais sempre são mulheres, né? Mulheres fortes e mulheres sensíveis ao mesmo tempo, enfim, né, elas em si já nos fazem pensar e refletir muitas coisas, mas nessas dinâmicas sociais também, assim. E ali está falando da organização de grupos indígenas, e também da pluralidade dos indígenas, né? Há alguns indígenas que eles conseguem escravizar e fazer, levar junto para ensinar a travessia. Aí eles encontram, então, grupos indígenas rebeldes que lutam, enfim. E aí fala, então, da colonização de Santiago, né? Quando eles chegam, então, e fundam a cidade de Santiago. Muito maravilhosas as duas obras, assim, mas a Allende, né? Qualquer coisa que for ler da Allende vale a pena. Já vai pra minha lista, então. Então tá, Thaís, quero te agradecer. Muito obrigada pela entrevista, pela conversa e por falar de várias outras coisas que eu não conhecia, né? O lado da Thaís, estudiosa, profissional. Quer dizer, conhecia, mas todo esse conhecimento, né? Dividir com a gente. Muito, muito obrigada. Eu agradeço o convite, foi um prazer conversar contigo e a gente, enfim, vou também lembrar de anotar as coisas e em outro momento a gente pode fazer um só sobre literatura também para a gente Pode ser, trocar pode ideia. ser. Então tá. Obrigadão pelo convite, um beijo grande.